Galera, bom dia a todos. Ao som dos galos cantando, bem cedo mesmo, hoje na sexta-feira, 16º dia de Copa do Mundo. Já foram 16 dias de Copa, quer dizer, hoje será o 16º, né? Já foram 15. Ontem tivemos mais definições dos grupos D, E e F. Os primeiros e segundo colocados já estão definidos e alguns terceiros colocados aí já estão definidos e outros já com as suas condições bem favorecidas. Vamos falar dos jogos de hoje, primeiramente, para depois vir falar dos jogos de outros. A gente sempre vem alternando, né, nessas condições aí. Então hoje teremos jogos dos grupos G, H e I. E o grande jogo da primeira fase da Copa do Mundo, mais esperado talvez, né, que é o jogo entre França e Noruega. França e Noruega chegam aí disputando a primeira colocação do grupo. Ambas as equipes ganharam seus dois primeiros jogos de Senegal e Iraque. Até um com 6 pontos. Também é um duelo entre os vice-artilheiros da Copa, Kylian Mbappé e Erling Haaland, com 4 gols cada. Infelizmente, a França não terá Didier Deschamps no banco. A mãe do treinador francês faleceu na última terça-feira. Ele foi para a França para o funeral de sua mãe para voltar no decorrer da Copa. E eu acho, já vou falar de antemão, que isso talvez vai afetar e acarretar até numa derrota da França hoje. O Didier Deschamps é importantíssimo no banco de reservas. Pode ser que abala e pode ser também que dê mais inspiração ainda para os jogadores na partida de hoje. O falecimento da sua mãe, nossos sentimentos, ao treinador francês à parte. A França é uma seleção muito forte. Tudo isso pode também não gerar nada dentro de campo e ganhar da Noruega, mas não vai ganhar um jogo fácil. Agora tem o seguinte, galera. Se a França perder para a Noruega, ficar em segundo lugar do grupo, ela vem automaticamente pro lado do Brasil. O Brasil já tem seu adversário definido, que é o Japão. Se o Brasil passar do Japão na segunda-feira, no outro domingo, dia 5 de julho, pega o vencedor de Costa do Marfim e o segundo lugar do grupo da França, que todo mundo acha que é a Noruega, que vai perder hoje. Se a França perder, ela fica em segundo. E aí poderemos ter já um Brasil e França nas oitavas de final. Eu também quero falar aqui, eu vou entrar então já jogos de hoje, jogos de hoje. Vamos ver qual que a gente vai falar primeiro. Os dois jogos da 4 da tarde são os jogos do grupo da França, né? França e Noruega, Senegal e Iraque, simultaneamente. Depois teremos Uruguai e Espanha, que é um outro grande jogo. Além de ser jogo de campeãs mundiais, aqui já são campeãs mundiais. Hoje, o Uruguai não está com o mesmo tamanho da Noruega. Hoje. Não está com o mesmo nível de futebol. Mas a história do futebol uruguai é 1000 vezes maior que o da Noruega. E hoje, o bicampeão mundial Uruguai, campeão em 50 e em 1930 da primeira Copa do Mundo, joga com a Espanha, campeã de 2010, podendo ser eliminado na primeira fase. A situação do Uruguai é crítica. Se empatar, vai para 3 pontos, talvez não se classifique. Se perder, está fora. Só que também tem o seguinte, se o Uruguai ganhar e for para 5, e o Cabo Verde ganhar também e for para 5, a Espanha fica em terceiro, com 4 pontos. A Espanha não cai fora como terceiro lugar, ela já seria um dos melhores terceiros colocados. Mas todo o chaveamento poderia mudar. E se a Espanha ficar em segundo do grupo, um eventual empate com o Uruguai, que eu não descarto, eu acho que é um resultado normal, e Cabo Verde ganhar, Cabo Verde fica em primeiro e a Espanha em segundo também, vai para um outro lado da chave, a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. E também teremos de madrugada os jogos entre Irã e Egito, que vai ser um jogo assim, vai marcar muitas situações fora futebol, né? Os conflitos ali no Oriente Médio, tudo. E Bélgica e Nova Zelândia. A Bélgica também corre risco de ficar de fora. Se a Bélgica empatar, ela vai para 3 pontos, ela tá ali na berlinda mesmo, certo? Nova Zelândia pode também dar uma zebra e ganhar da Bélgica. Só que eu acho que a Bélgica ganha hoje. Não só por ter mais seleção do que a Nova Zelândia. E acho que a Bélgica se classifica também. Aconteceu uma situação essa semana aí muito curiosa e interessante. Eu vou falar sobre isso também, que não aborda tanto a Copa em si, mas é um assunto muito, muito louco. A Bélgica, que está devendo futebol, tem 2 empates aí com o Egito e com o Irã.
de De Bruyne, de Courtois, grandes jogadores da história do futebol aí, Lukaku, certo? O próprio Tossar. Tem o Doku, negão do Manchester City, que joga muito. E o Doku falou que sairia da concentração, sairia da Copa do Mundo para ver o nascimento do filho dele. E gerou isso aí, muitas controvérsias. Até uma repórter que foi tão infeliz falar que ele não deveria deixar a seleção, o momento mais importante da vida dele, para ir ver o nascimento do filho, que é uma coisa tão normal assim. E falou merda, depois se desculpou tudo. Doku foi. Assistiu o nascimento do seu filho, que é uma das coisas mais maravilhosas, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Voltou, já está com a delegação, já está pronto para o jogo. E vou torcer para a Bélgica se classificar, se classificar bem, apesar de eu gostar da Nova Zelândia, principalmente para o Doku. Fez seu papel de homem, de pai e está de parabéns. Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa. Vamos falar sobre os jogos e sobre as escalações que provavelmente irão para campo hoje. Noruega versus França. Escalações. Bom, eu acredito que vai ser um dos grandes jogos da primeira fase, isso é sem dúvida nenhuma. O jogo vai acontecer às 4 horas da tarde em Boston, nos Estados Unidos, com transmissão da Globo, Sport TV e, obviamente, da Kazé TV. O técnico Ståle Solbakken, da Noruega, deve mandar a campo Ørjan Nyland, Marcus Pedersen, Christoph Ajer, Torbjørn Hagen e David Hoff, Patrick Berg, Fredrik Harnes, Antônio Nusa e Martin Odegaard, Alexander Sorloth e Erling Haaland. É um timaço. Presta atenção, França. Que esse jogo vai ser muito difícil para vocês. A seleção francesa que terá o auxiliar de Deschamps, o Guy Stefan, hoje no banco de reservas, provavelmente entrará em campo com Maignan, Condé, Lacroix, Upamecano e Digne, Koné, Rabiot e Barcola, Olise, Mbappé e Dembélé. Vamos esperar aí um jogaço. Talvez Dembélé e Haaland já passem o Messi hoje, se fizerem mais de um gol. Se fizerem um gol cada um, já empatam com o Messi na artilharia. Se fizerem dois, já passam. E o Mbappé, que tem aquela disputa particular, vai ser já o maior artilheiro da história das Copas. Vai ser muito legal. No outro jogo do grupo, um jogo talvez melancólico. Por quê? Escalações. Senegal e Iraque vão para jogo com nenhum ponto. Se alguém ganhar, que eu acredito que vai ser Senegal, vai para 3. Com 3 pontos, tem que rezar para se classificar no critério dos melhores terceiros colocados. O jogo será lá no Canadá, em Toronto, às 4 da tarde também, simultaneamente ao jogo da França. Pape Thiaw, treinador do Senegal, deve mandar a campo Diao Diatta, Koulibaly, Niakate e Diouf, Gana Gueye, Pape Gueye e Camara, Ismaila, Jackson e Mané. O Sadio Mané está muito mal na Copa, não apresentou nada e o Jackson perde os gols mais fáceis da Copa ao lado do Ener Valencia. Pelo lado iraquiano, o técnico Graham Arnold deve mandar a campo Basil, Hussein Ali, Tahersen, Akan Hashem e Doski, Al-Amari, Zaid Ismail, Iqbal Kassem, Baiched, Raimin e Hussein. É um jogo duro, hein, de assistir. Esse vai ser brabo, né? Cabo Verde versus Arábia Saudita. Poderemos ter aí já uma surpresa na Copa. E Cabo Verde, que é estreante em Copas do Mundo, pode ter aí hoje seu momento de glória maior. Depois de empatar com Espanha e com o Uruguai, pode se classificar. Seria assim um fato inédito, né? Uma seleção estreante de um tamanho que é a seleção do Cabo Verde já chegar numa segunda fase de Copa do Mundo. Vamos lá. Como é que vai para campo Cabo Verde e Arábia Saudita? A Arábia Saudita também tem chances. A Arábia Saudita tem 1 ponto, né, contra o Uruguai no jogo da estreia. Perdeu depois para a Espanha, mas tem plenas condições de ganhar de Cabo Verde. Aliás, eu acho que tem mais condições ainda. Cadê os palpites? Bom, eu esqueci de falar. Para mim, a Noruega ganha hoje da França por 3-2. Vai ser aquele choque de realidade para os franceses. Pô, será que a França não é tudo isso? Mas aí ela vai vir muito forte e provavelmente pega o Brasil nas oitavas de finais. E Senegal 3, Iraque 0. Cabo Verde vai para campo escalado pelo técnico bubista, com Vozinha, Moreira, Pico, Diney e Willy Semedo. Lenine, Jamiro Monteiro, Arcanjo, Garry Rodrigues, Rian Mendes e Gilson Tavares.
Os sauditas, treinados por Georgios Donis, vão para campo com Mohamed Al-Owais, goleiraço também, dois grandes goleiros no jogo de hoje. Abdullah Henry, Ali Lamaji, Hassan Tambakti, Saud Abdulhamad, Al-Jumaid, Nasser Al-Dawsari, que é o craque do time, Salem Al-Dawsari, Abdullah Al-Kaibari, Moteb Al-Farbi, Firas e Al-Buraican. Mano, Cabo Verde é tão simpático, é uma seleção que está fazendo tão bonito na Copa, mas acho que hoje a Arábia Saudita ganha, vai para 4 pontos, 2-1 para a Arábia Saudita, que com 4 pontos já se classifica. A Arábia Saudita vai se classificar em terceiro do grupo, tá? Aqui é meu palpite, porque a Espanha vai ficar em segundo, com 4 pontos, porque para mim o Uruguai vai ganhar da Espanha, vai ficar em primeiro. Aí, se a Espanha ficar em segundo, ela pega a Argentina já na próxima fase. Messi contra Lamine Yamal já seria um jogo monstruoso. Eu quero ver o circo pegar fogo mesmo. Esse jogo também é às 9 horas da noite, no estádio de Guadalajara, no México. Vai estar lotado de uruguaios e espanhóis. Vai ser um grande clássico. O treinador, o argentino Marcelo Bielsa, Louco Bielsa, provavelmente escale Uruguai com Muslera, Varela, Cáceres, Matias Oliveira e Sanabria, Ugarte, Bentancur e Valverde, Maximiliano Araújo, Canóbio e Vinhas. Não sei por que ele não bota o Rocher. Não sei nem por que o Rocher não é o titular desde o começo. Goleiro do Inter de Porto Alegre. Mas pelo que o Muslera fez nos 2 primeiros jogos, ele tinha que sacar o Muslera. Mas já Luiz Fuente, treinador espanhol, deve mandar a campo Unai Simon, Loren, Laporte, Pouco Barci, Cucurella, Rodri, Pedri Baena, Lamine Yamal, Oizabal, Ferran Torres e Dani Olmo, ou Nico Williams. Mano, é 4-3 pro Uruguai, jogaço hoje, um dos melhores jogos da Copa. Hoje vai ter 2 jogaços, né? Noruega e França, Uruguai e Espanha. E aí, se a Espanha ficar em segundo e pegar a Argentina na segunda fase, eu acho que ela vai tombar a Argentina de Messi, hein, mano? Bom, para finalizar, o jogo de hoje, meia-noite para amanhã, é dito como um jogo de amanhã, mas enquanto você não dorme, ainda é hoje, certo, galera? Então vamos lá. Irã e Egito, escalações. Esse jogo também tem uma situação bem controversa da FIFA, que quer fazer com que egípcios e iranianos entrem em campo homenageando a causa LGBT. Beleza, a causa LGBT para mim, tranquilo, normal, mas lá eles não aceitam no país deles. E é a lei deles. E eles vão ser obrigados a fazer isso, vai dar um bafafá do caramba isso daí, hein, mano. O jogo é à meia-noite, certo? No Seattle Field, nos Estados Unidos, e define vaga no grupo. Qual que é as condições do grupo? Com o Egito com 3 pontos, o Irã com 2 pontos, a Bélgica com 2 pontos e a Nova Zelândia com 1 ponto. Nesse jogo, principalmente. Se o Egito empatar, está classificado. Se o Egito perder, está classificado. Se o Egito ganhar, está em primeiro. O Irã se classificar, se ele fizer 1 ponto, empatar, vai para 3. Vai ficar ali, né, sem saber ainda, até o final da primeira rodada de todos os grupos. Se o Irã ganhar, vai para 5, deixa o Egito com 4, provavelmente a Bélgica ganha na Nova Zelândia, vai para 5 também, então o Irã fica ou em primeiro ou em segundo. Então, para o Irã, praticamente só a vitória basta. Os egípcios do técnico Hossam Hassan deverão ir para campo com Shobei, Rani, Ibrahim, Rabiá e Fatou, Atia, Lachem, Mostafazico e Mohamed Salah, Achou e Marmouche. Os iranianos do treinador Amir Galenoei devem ir para campo com Beiranavan, Rajesaf, Nemati, Khalizadeh e Kanani. Rezayan, Moheb, Ezatolahi, Godos, Jahambaknish e Taremi. Grande craque iraniano. Irã e Egito. Eu acho que vai dar empate. E o Irã vai ficar ali esperando. Provavelmente se classifica como um dos melhores terceiros colocados ou como o último melhor terceiro colocado, porque com 3 pontos é bem difícil.
mas pode ser que tenhamos uma Bélgica e Nova Zelândia com empate também. Ele pode ficar em segundo no critério de desempate junto com a Bélgica ali, pelo saldo de gols. Tudo pode acontecer. O que eu acho é que o Egito vai se classificar e muito provavelmente em primeiro lugar. Bélgica versus Nova Zelândia. Escalações. Bélgica e Nova Zelândia também jogam à meia-noite, né, aqui do Brasil, em Vancouver, no estádio Vancouver Place, no Canadá. Nova Zelândia, do técnico Darren Basley, vai para campo com Crocombe, Tim Payne, Surman, Boxall e Kakase, Joey Bale, Stamanek e McCoach, Singh, Elajuste e Chris Wood. Já os belgas de Rudi Garcia devem ir para campo com Courtois, Meunier, TAT, Michelet e Decoupier, Haskins, Tielemans e Luque Bacchio, De Bruyne, Trossard e Lukaku. Doku vai ficar no banco devido à viagem e tudo. Mas vamos falar a verdade, a Bélgica deve ganhar, deve ser uns 3-1 para a Bélgica. E vai ficar em primeiro, o Egito em segundo e o Irã em terceiro, certo, galera? Vamos agora falar dos jogos de ontem, das classificações e esse jogo em especial para começar. Costa do Marfim, Curaçao. Eu achava que Curaçao ia ganhar, eu torci para Curaçao ganhar. Não deu, Curaçao se despediu da Copa de forma honrosa, certo? Mas Costa do Marfim, pela primeira vez, passa de fase, vai jogar a segunda fase da Copa do Mundo. O PP fez os 2 gols, certo? Foi um jogo muito disputado, o Curaçao jogou muita bola, deu muito trabalho para a Costa do Marfim, mas a Costa do Marfim está na segunda fase e pode ser um provável adversário do Brasil se o Brasil passar para o Japão, enfrenta ou França ou Noruega, que vai ser o segundo colocado do grupo da França. É difícil, mas pode acontecer, né? Aí, por esse mesmo grupo, todos achavam que seríamos só 2 seleções classificadas, pois o Equador conseguiu a façanha de perder para a Copa do Marfim, para a Costa do Marfim no primeiro jogo, e empatar com o Curaçao. Só que o impossível aconteceu, galera. Os equatorianos, que têm talvez sua melhor geração de jogadores de todos os tempos, ficaram em segundo lugar nas eliminatórias sul-americanas, só atrás da Argentina, e estavam devendo, fizeram um jogaço contra a Alemanha, certo? Saíram perdendo com o gol do Sané, empataram com o Angulo, em 10 minutos de jogo já estavam a 1 e o jogo inteiro foi disputadíssimo. O gol da Alemanha muito contestado, né, pela forma com que aconteceu, o pé alto que... Aliás, o Sané fez o gol, mas ele é horroroso, mano. É um dos caras que mais perdem gols, ele é displicente. No finalzinho do jogo ele poderia ter feito o segundo gol da Alemanha. E numa falha do Neuer, que falou que não falhou, mas para mim ele falhou. Plata, o jogador do Flamengo, fez aos 77 minutos o gol da classificação equatoriana. Os equatorianos estão em festa, os equatorianos estão na segunda fase da Copa do Mundo pela segunda vez na história e foram a terceira seleção sul-americana a ganhar da Alemanha em Copas do Mundo, apenas a terceira. O Brasil ganhou a final de 2002, 2-0, 2 gols do Fenômeno. A Argentina venceu a final de 86 e agora o Equador é apenas a terceira seleção a ganhar da Alemanha em Copas do Mundo. A Alemanha, com 6 pontos, ficou em primeiro, mas já acendeu o sinal de alerta pelo jogo que fez ontem, certo? Os Estados Unidos jogaram contra a Turquia, já classificados, e a Turquia já eliminada, fez o jogo que deveria ter feito nos 2 outros jogos pela seleção que tem, certo? Foi o jogo das 11 horas da noite. A Turquia venceu por 3-2. O Alston Trust fez 1-0 para os Estados Unidos. O Arda Güler empatou. Depois, aos 31 minutos, o Will Mass fez 2-1. Um golaço, uma belíssima jogada de Arda Güler. O Sebastian Berhalter fez o gol de empate para os americanos. E no finalzinho do jogo, no último minuto do jogo, aos 97 minutos, o Kahan Arrayan fez 3-2. Turquia eliminada, mas sai pelo menos de cabeça erguida com a vitória sobre os anfitriões dos Estados Unidos, que ficaram em primeiro lugar, que vão jogar com a Bósnia, já é mais um jogo definido. E o outro jogo do grupo entre Austrália e Paraguai ficou 0-0, a Austrália ficou em segundo do grupo e o Paraguai em terceiro, ficou agora naquela espera para ver quem que vai enfrentar, mas já está classificado também. Um futebol muito, muito fraco, certo? A Holanda venceu a Tunísia por 3-1, a Tunísia que tomou 12 gols em 3 jogos, né? Tem uma média maravilhosa aí de gols tomados. A Holanda, que poderia ser o adversário do Brasil, já foi para o outro lado da chave. Fez 3-1 com um gol contra de Richik no comecinho.
aos 3 minutos. O Brobbey fez mais um, tá com 4 gols também, é um dos vice-artilheiros da Copa. O Mastouri diminuiu para a Tunísia, mas o Jean-Paul Van Heck, aos 62 minutos, fez o terceiro gol da Holanda, que vai enfrentar Marrocos. Já está definido Holanda e Marrocos. E para finalizar o nosso vídeo, o adversário do Brasil na segunda-feira, Nippon. O Japão está na segunda fase, se classificou em segundo após empatar com a Suécia. Suécia versus Japão. Quem fez os gols? Os gols foram marcados por Maeda, o time japonês, um golaço, uma jogada muito bem triangulada ali, uma parede, um pivô, e o gol ali do Maeda entrando ali na entrada da grande área. E o Elanga, negão sueco, fez um golaço também para a Suécia, empatou o jogo em 1-1. Galera, Japão e Brasil, segunda-feira, às 2 da tarde, para tudo é feriado. E aí, será que o Brasil passa do Japão? O Japão tá jogando muita bola? Não tá jogando tudo isso, não. E o Brasil, que perdeu para o Japão nos amistosos, já é bem diferente. A defesa é totalmente diferente. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. A Suécia é uma das melhores terceiras colocadas também. Tá esperando aí para ver o final dos chaveamentos, para ver quem enfrenta. E é isso. Muito obrigado por terem ficado até agora. E mais tarde, hoje mesmo, já vamos fazer o vídeo da rodada de sexta-feira, certo? E amanhã, que é a última rodada da primeira fase de grupos, teremos já a definição das 32 seleções que vão para a fase 16 avos de final, que começa domingo com o Canadá e a África do Sul. Valeu, é nóis, tamo junto.